Bem-vindos, então, à nossa terceira aula aí do nosso módulo 3 e a gente vai entrar, então, nos aspectos legais da lei de alienação parental. Na aula anterior, então, a gente falou sobre o que era alienação parental, né? E os efeitos dessa síndrome em crianças e adolescentes, assim como explicamos aqui, né? Por que essa lei é importante, por que ela foi necessária e qual que é o objetivo dessa lei. Entendido isso, nós vamos passar então para os aspectos legais, tá bom? Então a gente vai entrar efetivamente na lei e vamos trabalhar aqui os seus aspectos mais importantes, aquilo que você tem que destacar mais, tá? A lei então, como a gente disse, né, ela escolhe uma forma de definição um pouco diferente, né, da definição científica, mas ela tem essa definição e ela amplia um pouco. Então é importante a gente ler essa definição. Ela está lá no artigo 2º e ela diz o seguinte: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos seus genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com esse. Está vendo como é que essa legislação ela pega todos aqueles pontos da definição científica e ela vai meio que traduzindo. Então é importante a gente aqui trabalhar alguns pontos, tá? Primeiro, a lei não usa aquela expressão programação, tá bom? Ela prefere usar a expressão interferência na formação psicológica da criança ou adolescente. Então, ela não quis usar aquele termo de programação, porque traz uma ideia de algo mais robotizado, assim, mais informatizado. Não, ela quis trazer uma ideia já quis trabalhar, aliás, uma ideia de interferência na formação psicológica do indivíduo, né? Então, ela vem trazer que toda vez que um dos genitores, né, e aí, ou responsáveis, e a gente vai entender que a lei ela traz isso de forma brilhante, né, ela amplia isso de forma brilhante, essa questão de genitor, que está lá, né, na base científica, mas a lei aqui, ela expande esse entendimento, mas ela vem trazer então com a lógica de que toda vez que houver uma interferência, houver de terceiros, tá? E ela define quem são esses terceiros aqui, uma interferência na formação psicológica de crianças ou adolescentes, aí, né, pode haver aí uma questão de alienação parental. O que a gente está falando que pode ser? É que além de ter que haver essa alteração na formação psicológica, essa interferência, ela ainda pede mais outros 2 requisitos. Tem que ser feito por um responsável, tá? E tem que objetivar um prejuízo, né, da visão sobre o outro genitor. Ela veio tratar tudo isso de forma bem bacana. Então, a primeira coisa que ela vem trazer é definir que a alienação parental ela acontece quando há uma interferência na formação psicológica, tá? Ela não vai tratar com aquela ordem de programação, ok? Ela vai estar falando qualquer interferência. Então, toda vez que esse responsável conscientemente interfere na formação psicológica de crianças e adolescentes com o objetivo, né, que está previsto na lei aqui, de fazer com que ele tenha problemas com o seu genitor, acontece então a alienação parental, certo? Pode acontecer, né, a alienação parental, melhor dizendo. Então ele já traz essa diferença de conceito, né, com interferência psicológica. Então a ideia de interferir na formação psicológica, lá no psicológico do indivíduo, ok? Essa interferência ela deve ser realizada, para aí a gente caracterizar a alienação parental, por genitor, pelos avós ou pelos que tenham a autoridade, guarda ou vigilância da criança ou adolescente. Olha que interessante que a lei fez. Lembra lá que na definição fala só sobre genitor?
traz aí a alienação parental, só podendo ser causada por um genitor em relação ao outro genitor, a lei aqui ela é tão moderna, ela traz tanto uma lógica da evolução social, né, que ela expande esse entendimento. Ela mantém, sim, a ideia do genitor, que é lógico, né, o genitor é como os pais, então são os que têm contato mais direto, mas expandiu isso para outras pessoas. Avós também, ou qualquer outra pessoa que tenha guarda, autoridade ou vigilância sobre essa criança ou adolescente. Então, os avós também podem cometer alienação parental. Por que a gente fala que é uma evolução? A gente sabe que hoje várias crianças e adolescentes são criadas por os avós. E lembra que a definição científica ela desconsiderou isso. Claro, gente, que a gente precisa interpretar de forma expansiva, mas ela não põe isso na definição. Aqui não, a lei trouxe essa definição. Entendendo que hoje, né, na nossa realidade social, muitos avós criam os netos, né, e aí há uma relação, sim, e muitas vezes um ou outro, ou os dois genitores estão vivos, é importante entender que os avós também podem fazer alienação parental. Os avós podem efetivamente utilizar de formas para interferir na formação psicológica. Ou mesmo, isso faltou uma palavra aqui, ou induzir esse problema na formação psicológica, essa interferência. Tanto um avô pode fazer alienação parental, então, relativo ao outro avô, então a avó, né, ela faz, eles viviam, por exemplo, juntos, os avós, e de repente os avós separam, né, e é a referência daquele menino ou daqueles meninos. E aí essa avó faz, né, com que, ou esse avô, podem fazer com que haja aí uma alienação relativa ao outro avô, né, ou a outra avó. Esses avós também podem fazer alienação parental em relação aos pais, ou a um pai ou uma mãe. Ele cria esse menino, mas tem o pai ou a mãe vivo, ou ambos vivos. Né? E eles têm, muitas vezes, os motivos por essa configuração. E ela começa a interferir ou a induzir, né, essa interferência prejudicial dentro dessa criança ou adolescente, na formação psicológica dessa criança ou adolescente, em relação ao pai ou à mãe. É interessante a gente entender, gente, que também o contrário pode acontecer, tá? E isso já foi objeto de várias ações e massivamente os tribunais têm definido, né, têm sentenciado no sentido que é possível dos pais fazerem alienação parental frente aos avós. Inclusive, tem decisões em que os avós conseguiram a guarda da criança, né, porque os pais faziam isso em relação aos avós. De tão forte, né, que é a visão que se tem relativo aos avós, tá, dentro da nossa legislação. Então, tanto os avós podem gerar uma alienação parental nos netos em relação ao outro avô ou aos pais, como os pais podem também gerar, né, uma alienação parental nos filhos em relação ao avô ou aos avós, ok? Isso é perfeitamente possível. O legislador optou por não parar por aí também. Ele entendeu que na nossa sociedade, né, na nossa comunidade, muitas vezes essas crianças e adolescentes não estão sobre a responsabilidade dos avós, também não estão sob a responsabilidade dos pais. Muitas vezes eles estão sob a responsabilidade de uma autoridade. Né? Eles têm aí alguém que está ali servindo de autoridade. Isso joga, gente, inclusive, ao coordenador, por exemplo, da instituição de acolhimento. Os coordenadores na instituição de acolhimento, eles podem cometer alienação parental em relação aos pais. Olha que interessante, a criança está lá, o adolescente está lá, em função de uma medida protetiva, que muitas vezes, né, é em função de uma ação dos pais, mas isso não pode permitir com que essa autoridade, né, que está exercendo autoridade frente àquela criança ou aquele adolescente naquele momento, cometa alienação parental. Até porque a gente trabalha toda na lógica de retornar, de reintegrar essas crianças e adolescentes para a família. Então, se eu começo a realizar um processo de alienação parental, descaracterizando todos
todo o pai, em todos os sentidos, e inclusive utilizando os fatos, né, que ele não justificou, que ele não deu causa, eu posso sim cometer o ato de alienação parental. E aí eu inviabilizo o retorno desse menino para lá. Desculpa, porque ele vai gerar uma má formação psicológica, tá, relativo a esse genitor por interferência. Entende? Então, o legislador brasileiro, ele expande essa lógica. Ele aumenta esse quadro de pessoas que podem, desculpa, cometer alienação parental por causa da nossa realidade. Então, a criança pode não quer dizer que a criança está sempre com o pai ou sempre com a avó. Ele pode estar com outras pessoas. Pode ter uma pessoa que é guardiã, que não é nem pai, nem mãe, nem é avó, mas detém a guarda. E essa pessoa pode sim cometer, fazer, né, alienação parental dessa criança em relação aos seus pais ou aos seus avós. A pessoa, por exemplo, que está num processo de adoção, que ainda não conseguiu adotar, a gente sabe que no Brasil o processo de adoção pode demorar até anos, então não consegue adotar, ele tem a guarda dessa criança. E aí, ele pode, né, muitas vezes, fazer uma alienação parental frente aos futuros avós. Porque esses avós, quando houver adoção, né, eles se tornam efetivamente os avós, os avós, né, ou as avós. E aí, por uma situação dessa pessoa, ela começa a gerar uma alienação parental relativa aos futuros avós, aos próprios pais. Às vezes as crianças ainda têm contato com seus pais biológicos. Até que haja esse rompimento, ainda tem contato. E aí ele começa a fazer uma alienação parental. Isso acontece muito. Do futuro adotante desfazer, né, ou utilizar aí de formas a fazer com que essa criança tome raiva, né, do seu pai biológico. Isso também pode acontecer. É a nossa realidade. Além de qualquer outra pessoa que esteja vigilante dessa criança, ou qualquer criança ou adolescente que esteja sob a vigilância de alguém. Medida protetiva. Então, o Conselho Tutelar vai lá, aplica uma medida protetiva de acolhimento em família extensa. Eles não têm guarda, eles não são avós, por exemplo, às vezes pode ser um tio, não tem guarda, não são avós, não são uma questão de autoridade e não são pais. E aí, ele está lá, o adolescente ou a criança estão sob vigilância. Desculpa novamente. E ele pode começar então a utilizar de formas a fazer com que essa criança ou adolescente tenha ódio, né, ou gere uma raiva, ou tenha uma interferência na formação psicológica dessa criança ou adolescente, para fazer com que ele repudie seu genitor ou seus avós. Outro exemplo, o conselheiro tutelar, que antes de aplicar a medida protetiva está com essa criança ou esse adolescente sob a sua vigilância. E ali resolve, por algum motivo, já começar a fazer, né, gerar uma interferência psicológica na formação psicológica do indivíduo, com a ideia de que ele repudie seu genitor, sem que ele tenha dado causa. Lembra lá que a gente fala no início que tem que dar causa? Então também a pessoa que está vigilante, né, dessa criança ou adolescente, ou vigiando essa criança ou adolescente, ela, repara, não tem guarda, não é avó, não é pai e não é uma autoridade. Então ela está só vigilante, tá? Quando a gente fala autoridade, né, do instituto, de instituição. Então só vigiando. E aí? Quer dizer que ela não pode cometer alienação parental? Vamos a um outro exemplo, a babá. Ela não é mãe, ela não o babá, né, ou a babá, qualquer pessoa que vai estar nessa função de babá. Não é pai, não é genitor, não é avó, não tem guarda e não é uma autoridade. E ela está vigiando. A pessoa que está num parquinho, né, aqueles parquinhos lá no bar, que por algum motivo resolve começar a falar mal do pai do genitor. Às vezes ele conhece, né, em cidade pequena acontece muito, conhece o genitor, e sabe do problema que eles têm lá, os genitores são separados, ele é muito amigo de um dos genitores,
e começa naquele momento, ele precisa estar só vigiando o menino, começa naquele momento a interferir na formação psicológica, visando com que ele repudie o seu genitor. Está vendo como que a lei é ampla? Quando eu digo que a lei ficou bem construída, é nesse sentido, ela é muito ampla, ela amplia aí o rol de pessoas que podem cometer alienação, assim como podem, né, ser os alienados, há muito grande. O que ela coloca primeiro, tem que haver uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, causada por um desses indivíduos, genitor, avós, guardião, a autoridade ou vigilante. E essa interferência tem que ter tem o objetivo de fazer com que essa criança ou adolescente repudie o genitor, tá? Ou ainda que essa interferência cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo entre eles. Entendido? Então, a lei, por isso que ela vem bem mais ampla, né, do que a definição científica, ela amplia por causa da realidade social. Então, hoje, na nossa realidade, existem várias formas de pessoas que podem, né, vários tipos, né, de pessoas, situações aí que a gente fala de quando a pessoa está, tem várias formas, né, vários momentos, aliás, que as pessoas podem estar num papel de referência para essa criança ou adolescente. E ele usa esse papel de referência para fazer com que essa criança ou esse adolescente comece aí, ou nutra cada vez mais, um sentimento de repúdio para o seu genitor. Ou, se não repudiar totalmente, né, causa aí uma dificuldade de convivência ou de manutenção dos vínculos. Então, ela é bem ampla, né? Ela traz um conceito muito amplo, tanto do que do grau aí, né? Ele usa bem, não é a programação, mas usa uma interferência na formação psicológica. Ele amplia o rol de pessoas que podem realizar e também amplia não só para repúdio, né? Mas para qualquer situação que gere aí uma dificuldade de convivência ou de manutenção dos vínculos. Então, sendo uma criança ou adolescente que tem a sua formação psicológica afetada por ação do genitor, do avô, de uma autoridade, ou de um guardião, ou de um vigilante, e essa interferência tem o objetivo de gerar um repúdio ao genitor, ou ainda impossibilitar a sua convivência, né, ou a manutenção dos seus vínculos, está sim em alienação parental e não pode, né? Deve ser protegido por essa lei, certo? Além disso, o parágrafo único do próprio artigo, ele apresenta um rol exemplificativo, tá? De alienação parental. Então, é importante destacar que o rol que está lá no parágrafo 2º não é um rol taxativo, não são só essas situações, tá? Então, a gente nem colocou todas aqui, porque vocês podem entrar lá no artigo 2º e verificar, porque é só exemplificativo, né? E a gente escolheu alguns aqui só para vocês terem ideia. Então, toda vez que, né, que uma pessoa usar de uma desqualificação da conduta do genitor, toda vez não, né? A pessoa utilizando a desqualificação da conduta do genitor ou de realizar ações que dificultam o exercício da autoridade parental, tá? Ou dificultar o contato de criança ou adolescente com o genitor, né, acontecendo isso, e isso linkado ao que a gente falou da definição, então, se o indivíduo daqueles, o genitor, o avô, o guardião, o vigilante ou a autoridade desqualifica a conduta a conduta de um dos genitores, com o objetivo, tá, de interferir na formação psicológica dessa criança ou adolescente, de modo a fazer com que ele tenha que gere nele um repúdio ao genitor, isso é uma forma de alienação parental. Tá? Toda vez que uma ação dificultar o exercício da autoridade parental, tá? Algum daqueles que a gente já falou, pai, genitor, avô, guardião,
vigilante ou autoridade, dificultar o exercício da autoridade parental, interferindo na formação psicológica dessa criança ou adolescente, com o objetivo de que ele adquira um repúdio ao genitor, isso é alienação parental. Tá? Então, toda vez que uma ação visa dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, e essa ação é realizada por um daqueles que a gente já falou, genitor, avô, vigilante, autoridade ou guardião, e essa dificuldade do contato tem o objetivo de fazer com que haja uma interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, de forma a fazer com que ele repudie o seu genitor, há uma alienação parental. Então, aquela coisa do pai e da mãe que fala assim, não deixa a criança ir para lá e depois, por exemplo, fala com a criança que o pai que não quis ir. Olha só como ele está fazendo isso para interferir, tá? Que o genitor que não quis ir. Então, isso é caso de alienação parental. Tá? Esse rol lá, gente, é só exemplificativo. Qualquer ação que tenha aquela função, né, que a gente já falou lá da interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, cometido por uma daquelas pessoas, e que vise o repúdio do genitor ou dificultar a convivência e o vínculo, trata-se de alienação parental. Além disso, a gente tem o artigo 3º, que trata da definição de que é um direito fundamental, tá, a convivência familiar saudável, tá, entre as crianças com seus genitores. Então, essa lei visa proteger esse direito fundamental, tá bom? Está lá no artigo 3º, que é o direito à convivência, a gente tem isso para né, familiar e comunitário. Então, a lei tem essa ideia, né, de proteger essa convivência saudável, familiar e comunitária. Tá? Com base nesse direito fundamental é que foi criada essa lei. E ele traz ali no seu artigo 4º, né, ao parágrafo único, as situações de visita vigiada. Tá? Aqui a gente fez questão de trazer porque a lei expressa bem claro ao dizer que essas visitas, né, assistidas, elas devem ocorrer no fórum, tá bom? No fórum em que tramita a ação ou a entidade ou em entidade conveniada com a justiça, tá certo? Então, ela não pode acontecer fora do fórum ou fora dessas entidades conveniadas. Então, quando a gente fala em entidade conveniada, gente, é entidade com convênio, tá bom? Tem que haver aí um convênio, o Tribunal de Justiça vai fazer um convênio com uma entidade, tá? Um convênio, um documento, e esse documento vai permitir com que haja as visitas nesse local. Mas se não tiver esse documento, só no fórum, certo? Bom, com isso então a gente encerra a nossa 3ª aula, a gente volta na 4ª aula falando mais sobre a temática, tá? Dando aí nessa parte legal, e vejo você então na nossa próxima aula.